Alangane, a sensação que eu tenho é de que esse mercado de que tanto falam, como se fosse uma grande entidade... Isso, né? Perfeito. Que esse mercado não pode ouvir o presidente falar em arrecadação, porque mesmo ele sinalizando que o governo está trabalhando para encontrar brechas para cortar gastos ou em benefícios sociais, benefícios fiscais, ainda assim o mercado reage mal. Nós tivemos uma reação ruim ontem. Quero te ouvir sobre isso. Vamos lá, primeiro vamos entender quem que é esse mercado, porque fica parecendo que o mercado financeiro é um ente abstrato, super poderoso e que manda em tudo. Não é assim. O mercado financeiro somos nós, todo mundo que investe em fundo imobiliário, em títulos do Tesouro Direto, em ações, em títulos de dívida de empresas, em CDB de bancos, faz parte do mercado financeiro. Cada um colocando ali o que poupou da sua renda. Muito bem. Quando há uma percepção de piora, de aumento da probabilidade de calote da dívida pública, não significa que vai ter um calote agora. Mas se nada for feito em relação a corte de gastos, porque a despesa ela é crescente, você tem despesas obrigatórias que continuam crescendo. O orçamento do governo é limitado, o dinheiro do governo vem de impostos ou de empréstimos com a sociedade e a produção de bens e serviços numa sociedade é limitada. Portanto, o orçamento do governo também é limitado. Então, se nada for feito, essa despesa crescente vai resultar num calote, porque o Estado ele não consegue fechar as contas dele. Então, cada vez mais ele se endivida, vai tomando dívida, vai tomando dívida. Chega num momento, Lívia, que mesmo emitindo novas dívidas para pagar as dívidas pré-existentes, não vai ser suficiente. Então o mercado age racionalmente e fala, peraí, o governo tem um risco maior, o risco de crédito está aumentando. Então ele coloca no preço. Fala, bom, para eu emprestar então dinheiro para o governo financiar um título do governo, Tesouro Direto, uma taxa de juros mais alta. A Selic pode estar lá embaixo, pode cair, o Banco Central derrubar, mas o prêmio de risco, quem vai dar vai ser o mercado, vai ser os próprios investidores. Não só isso, né? Ele coloca também no preço o dólar. Então ele fala, peraí, se tem uma situação fiscal delicada, se aumentou essa probabilidade de calote, eu vou correr para uma moeda forte, que é o dólar. Ainda mais com taxas de juros extremamente atrativas nos Estados Unidos. Não só as taxas de juros, como a performance da Bolsa de Valores nos Estados Unidos é algo impressionante, principalmente por conta de empresas muito disruptivas de tecnologia, ChatGPT. Então, você tem um momento nos Estados Unidos onde os retornos estão muito atrativos para os investidores. Então, o investidor age racionalmente. Ele simplesmente coloca no preço essa percepção de piora. Não é que ele está agindo contra o governo, porque ele não gosta do governo. Não, é simplesmente uma decisão racional. Se o governo fizer a lição de casa, sinalizar cortes de despesas obrigatórias, de enxugamento da máquina pública, o mercado se acalma e também coloca no preço taxas de juros futuras diminuem, o dólar diminui, a bolsa sobe, é tão simples quanto isso. O problema é que o Lula chegou a dizer ontem que está analisando essas possibilidades de cortes, Mas ainda assim dá a impressão que o mercado foca na parte em que ele fala que vamos analisar se será necessário aumentar a arrecadação. Parece que nem ouvem quando ele diz que o governo está se debruçando sobre possibilidades. O problema quando ele fala da arrecadação você tem dois problemas. Primeiro que você não consegue manter essa arrecadação ao longo do tempo, porque eu não consigo garantir o crescimento econômico. A arrecadação depende do país estar crescendo. Se o país cresce mais, você tem mais produção de bens e serviços, significa mais renda, portanto, naturalmente, essa arrecadação aumenta. Agora, se tem um problema lá fora, uma crise externa, e aí afeta o nosso crescimento, a arrecadação vai diminuir. E aí tem um outro ponto. A gente já está no limite da nossa carga tributária. Então, essa carga tributária é muito elevada, ela gira aí em torno de, alguns economistas dizem 34%, o governo trouxe recentemente 32%, mas vamos colocar entre 32% e 35% essa carga tributária. Se aumentar ainda mais o imposto, você pode ter um efeito contrário, ou seja, fica tão caro produzir porque o governo se torna sócio da sociedade, dos empresários, das pessoas,
que você tem um desincentivo na produção. Pô, vem cá, por que eu vou produzir tanto, sei lá, se o governo vai me tributar 40%, né? Então, tem até uma teoria para isso em economia, que é a curva de Laffer. Então, você tem um ponto ótimo de tributação. Você passou desse ponto, você começa a desincentivar as pessoas a trabalharem, você começa a desincentivar as empresas a produzirem e a arrecadação, ela pode até cair. Então, na verdade, o que traz a sustentabilidade das contas públicas é justamente o corte de gasto. Ah, mas é injusto, é justo. Essa discussão ela é secundária, porque se não for feito nada, Lívia, a realidade se impõe. A gente pode falar que é injusto ou justo, mas não vai ter dinheiro, porque a lógica orçamentária, os recursos são limitados. Muito obrigada, Gani. Imagina. Até já. Até.